outra câmera. Bom dia a todos, eu vou aguardar todo mundo chegando, tá? Sigam as orientações da Michele, das coordenadoras, das diretoras, para computar a presença de vocês. Enquanto todo mundo vai chegando, eu vou aguardando. Bom dia, vamos chegando. A Luciane registrando a presença. Com o vídeo deitado, a resolução para mim é melhor para poder conseguir enxergar, mas eu vou virar aqui para a gente poder fazer então. Bom dia, vamos chegando. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Nazaré, Elisângela, Sandra. Bom dia, Isabel. Ela tá na horizontal, a resolução é melhor, tá? Se vocês quiserem assistir deitado ou em pé, pra mim é indiferente em relação ao modo de vocês assistirem. Mas a resolução fica melhor deitada. Bom dia, Ventura. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ju. Bom dia, Gretchen, Mariúcha, Leia. Bom dia, Silvia. Bom dia, Dani. Bom dia, Ana Maria, Janaína. Vamos chegando, nos achegando, aconchegando. Bom dia, Furla. Selênia, bom dia. Ana Cláudia. Bom dia, Rafa. Enquanto vai todo mundo chegando, a gente pode ir conversando sobre como eu estruturei, como eu pensei para a gente fazer hoje. Eu separei um material de fala para que eu pudesse conversar com vocês, né? Para que eu pudesse passar o que eu acredito que seja importante para a saúde mental do professor nos tempos de pandemia.
Eu tenho percebido que muito tem se falado dos alunos e o professor ficou à mercê. É momento da gente olhar para vocês. É momento da gente resgatar isso, né? Então, a gente vai condensar hoje alguns temas específicos para as áreas de vocês enquanto professor, mas antes de tudo enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa que está nesse processo, enquanto pessoa que precisou se reinventar. E aí, depois dessas questões que eu vou levantar, essas reflexões, a gente vai abrir um espaço para o bate-papo. Sintam-se livres para poderem perguntar, sugerir. Eu quero ouvir vocês enquanto profissionais da educação, o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, como que está sendo para vocês, tá? Esse é um espaço de troca, de diálogo, um local seguro, livre de julgamentos. O que é importante a gente ir falando também antes de começar, para dar tempo de todo mundo chegar. A gente já está se aproximando, né, do número esperado de pessoas assistindo. Essa parceria para essa palestra foi feita através da secretária Michele. É uma parceria para que a gente possa poder olhar para a educação, para a saúde mental, visto que tem sido muito abalado, né, nos tempos que a gente tem vivido. E aí ela me procurou, a gente pensou nesse projeto e eu estou usando a estrutura Rotary, que tudo que eu aprendi nos meus treinamentos, nas minhas vivências, bom dia Fer, tudo que eu aprendi nas minhas vivências e treinamentos de Rotary, né? Então a oratória é muito privilegiada, é muito requisitada para nós rotarianos, então, do meu pouco tempo de vivência também, mas eu espero transmitir à altura do que vocês merecem nesse momento tão difícil que a gente está passando, não só nesse momento, mas como em outros também. Então, a gente está se aproximando, a gente está com 89 espectadores, 90, então vamos aguardando mais alguns minutinhos. Às 8h10, então, iniciamos. Nesses 2 minutinhos, eu vou aguardando quem está faltando. Lembrando de computar o nome de vocês, de comentar o nome de vocês para computar a presença, conforme combinado com os diretores e coordenadores. Bom dia. Pega aquele relógio azul para mim. Estamos quase lá. Psicólogo e relógio é parceiro, né? Um aqui, outro aqui. A gente vai se organizando em relação ao tempo externo para corresponder ao tempo interno também. Então, 8h10, então vou iniciar a minha fala. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jéssica Pasquim, fui aluna da rede de Ipuã desde o prézinho até o ensino fundamental. Muitos aqui foram meus professores, muitos aqui
Eu trabalhei nos tempos que eu trabalhei na educação, já trabalhei na Augusto Barbeto, então eu vi aqui colegas da Barbeto, colegas do Monir, colegas do Mandrá, foram locais onde eu já trabalhei. Então eu estudei também muito tempo no Monir, então aqui é um prazer, primeiramente, poder ter essa oportunidade de retorno. Então fui aluna de muitos e mesmo dos que eu não fui, que são professores mais novos ou que não me deram aula, é uma oportunidade imensa. É interessante nesse momento, eu perco, infelizmente, as expressões sociais de vocês, mas eu faço esse convite mesmo para que deixem o áudio aberto, que vocês me escutem, que vocês possam estar presentes de corpo, mente e alma nesse momento, e não só a presença em relação ao planejamento. A escolha da plataforma Facebook. Como totalizavam mais de 100 pessoas, não tinha dentro das versões gratuitas das plataformas alguma possibilidade da gente ter esse encontro. Ontem eu até tentei me superar e ir para o YouTube. E aí eu me deparei que eu precisava de 24 horas para a liberação do YouTube para fazer um streaming. Então, geralmente eu fazia as minhas lives tinha um moderador, então era a primeira vez que eu não teria. Então, é essa abertura ao novo. Então, vamos lá. Tendo me apresentado, tô conhecendo muitas pessoas que estão subindo aqui, outras há não muito tempo. Mas vamos lá. Qual que é o nosso tema hoje? Saúde mental do professor na pandemia. A gente tem observado, né, materiais, pensamentos, reflexões em relação ao aluno, aos prejuízos, mas quem está falando do professor? Quem está falando sobre essa adaptação que precisou acontecer? Muito difícil, né? Então, a gente sai da zona de conforto, aquela zona que a gente sabe o que a gente está fazendo, tem domínio das técnicas, domínio das ferramentas. A gente sai dessa zona e vai para uma zona desconhecida. Desconhecida para todo mundo, né? E aí, o que é interessante? A gente pensar na reinvenção que vocês precisaram ter. Então, não bastava só ter domínio do conteúdo. Não bastava só prender a atenção do seu aluno. Não bastava só você conseguir transmitir o que você queria ensinar e aprender com os seus alunos. De repente, vocês precisaram se adaptar a uma realidade que já vinha começando, já vinha engatinhando, né? Então, a gente tinha nas faculdades o modelo EAD e, de repente, a gente tem também, dentro do ensino como um todo, essa possibilidade do aluno estar em casa. Muitos tiveram dificuldade com a informática, com os processadores dos celulares, dos notebooks, com o celular cheio de foto dos alunos, com as atividades, cheio de vídeo explicativo. Então, de repente, o celular, que era aquele momento que a gente tinha descontração, vou pegar aqui 5 minutinhos no celular para distrair, de repente transformou-se no instrumento de trabalho. E com isso, a gente precisou pensar. Mas eu acho que não deu muito tempo de pensar, né? Tinha que construir em pleno voo. E foi isso que foi acontecendo. Então, com essa necessidade da reinvenção da educação para utilizar as ferramentas virtuais, né? Esses contatos, foram precisos novas abordagens, essas questões das dificuldades tecnológicas, o acesso e bom uso das ferramentas online. Tem muita coisa online, mas eu preciso saber exatamente o que eu quero e o que eu preciso para poder acessar. E como isso é desgastante. Como que eu vou dar minha aula? Eu vou usar um PowerPoint ou eu vou usar um GIF? Como que eu vou fazer isso? Aonde eu vou? Com quem eu converso? Né? Que site que eu preciso usar? Que formatos eu preciso ter? Que macetes que eu preciso saber? Tudo isso demanda uma questão interna muito grande, uma energia psíquica muito grande. A gente também tem que pensar que como tudo passou a ser mais fácil porque a gente está em casa,
De repente a gente se deu conta que tem 1000 links do Zoom, não sei quantos links é o Zoom, o Google Meet, o Teams. A gente tem N ferramentas para poder usar. Então, aonde que dá pra gente ir filtrando? Como que dá pra gente saber o que dá, o que não dá para fazer? Já foram feitos estudos, está sendo pensado e construído que a reunião virtual ela desgasta muito mais do que a presencial. Embora seja muito mais fácil, porque posso estar vestida para cima de maneira formal e para baixo de pijama, não é o meu caso que eu me levantei agora há pouco, que eu já me preveni em relação a isso. Eu posso bem estar assim, mas não quer dizer que eu vou estar confortável internamente. O que é estar confortável internamente? Eu posso até estar com o vídeo desligado, com o áudio desligado, só que eu preciso estar ali. Eu preciso daquele conteúdo que está ali. Não dá para mim colocar o fone de ouvido e fechar o olho. Não dá, né? Então, isso demanda uma carga psíquica muito grande. E a gente precisa pensar também, né? Então, por muito tempo foi se falando sobre a frieza das relações virtuais, por assim dizer, e a gente se deparou que se até no telefone, se alguém me liga, alguém que eu gosto ou que eu não gosto, me liga, aquilo transmite emoção, quem dirá um instrumento de vídeo em que eu capto as expressões. E a chamada de vídeo nos ensinou uma coisa muito importante, que é aprender a falar na hora certa e a escutar. Vocês já repararam que na chamada de vídeo, se dois conversam, ninguém entende nada? Não rola, não dá. Então, ali a gente precisou aprender a ceder a vez do outro de falar e respeitarem a minha vez de falar também. O que tudo isso tem a ver com psicologia? Ora, tem tudo. Se a gente está falando de saúde mental, se a gente está falando de energia psíquica, se a gente está falando de ferramentas internas para lidar com o novo, com o diferente e com o difícil também, porque não é fácil, a gente está falando em psicologia. Tem um conceito que a gente usa lá atrás, lá no começo do século XX, foi o Freud que trouxe esse termo, já foi bem explorado, né, por outros teóricos também, mas que tem tudo a ver com o nosso tema, que é a energia psíquica. Então, a gente fala em pulsão de vida e pulsão de morte. O que é isso? Pulsão de morte. Tudo aquilo que nos leva à repetição, ao fim, às ausências. Pulsão de vida. Tudo aquilo que preserva. A gente está num momento de constante pulsão de morte. Constante. A todo momento a gente se depara. Eu não estou dizendo necessariamente somente da morte propriamente dita. Eu estou dizendo de todo o processo que a gente tem a repetição e que a gente tem ao esvaziamento psíquico. Então, quando a gente vai percebendo esse fluxo, movimento de vida, movimento de morte, pulsão, que é a mesma coisa para pulsão, para vocês entenderem, tá? Pulsão de vida, pulsão de morte, movimento de vida, movimento de morte. A gente está a todo momento. E como que a gente vai equilibrando isso? A gente vai se auto-observando. A auto-observação é uma ferramenta tremenda para vocês. Comecem a observar como que vocês estão se sentindo. Observar mesmo, sem julgamento. Coloque-se como afora de vocês, de fora. E comecem a ver como que vocês se sentem com determinadas situações, a maneira como que você está ensinando, o que está acontecendo nas suas aulas, como que isso está acontecendo. E sem julgamento. Acolhe. Tem dia que dá raiva, tem dia que dá alegria, tem dia que bate a tristeza, tem dia que bate o amor. Então comecem a se auto-observar. O Rubem Alves ele tem uma frase que é assim: buscamos no outro não a sabedoria do conselho, mas o silêncio da escuta. Não a solidez do músculo, mas o colo que acolhe.
quando a gente pensa nisso, né? Quando buscamos no outro não a sabedoria do conselho, mas o silêncio da escuta, a gente pode entender não só o outro como pessoas alheias a nós, né? Qualquer princípio da alteridade, qualquer pessoa que não seja eu, mas a gente pode entender esse outro como eu tenho me escutado, como eu tenho me acolhido e entendido o que tem acontecido comigo. É muito difícil a gente reconhecer os nossos estados emocionais. Não sei se vocês já assistiram, eu sempre passo esse filme nos atendimentos infantis, para mim ele é bárbaro e os adultos também podem assistir. Agora vai estar só no Disney+, mas é o Divertidamente, né? Então a gente tinha lá a cabeça da Hailey passando pelas transformações, a saída da vida infantil para a vida adolescente, e aí a gente tinha lá na cabine de controle, né? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho. A nojinho é uma emoção secundária, mais elaborada. Mas eu achei tão interessante, né? Porque eu estava até brincando esses dias para trás que quem me regula na pandemia é a nojinho. É a nojinho que faz eu pensar, que eu agir e pensar que eu tenho que descontaminar essa caneta. Por exemplo, se outras pessoas usaram, que eu tenho que colocar máscara, que eu tenho que me isolar, que eu tenho que me afastar, ter um distanciamento social, que eu não preciso nesse momento de eventos, que eu não preciso nesse momento de aglomerações. É a nojinho que está regulando a todos nós nesse momento. Só que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então tá a nojinho, tá o raiva, tá o medo, tá a alegria, tá a tristeza. Quem assistiu o filme, embora o que eu vou falar é um spoiler, mas é a construção que é interessante. Tem um momento que a alegria, que era quem regulava a Hailey, com a entrada na entrada dela da adolescência, a gente sabe que o adolescente ele passa por crises da adolescência, né? Não necessariamente é uma crise do adolescente, mas é uma crise da adolescência. Todo mundo aqui já foi... É um ótimo filme mesmo, né? Todo mundo aqui já foi adolescente sabe que a bad é feia, a bad é braba. E aí a alegria começa a perceber que ela só aparece depois da tristeza. Então aí lá nas bolinhas que tem as emoções começa a estar fundido alegria com tristeza. Divertidamente, o nome do filme. Atualmente está no Disney+, né? Saiu dos catálogos da Netflix e foi para Disney+. No YouTube tem como alugar ele, não é muito caro. Acho que é R$7,90, se não me engano. Não sei se hoje em dia tá, tem algum tempo que eu já assisti, então eu não lembro o valor corretamente. E aí o que é importante a gente ir pensando? Não tem como, ainda mais com tudo que a gente tem vivido, não tem como a gente pensar que a gente só vai ter uma emoção. Vou ser alegre o tempo todo. Não vai não. Não vai rolar. O que vai rolar? Vai acontecer todas as transformações, e isso eu tô falando de emoções básicas, né? A gente tem as secundárias e as terciárias. A gente tem uma gama por volta de 450 emoções. Dá-lhe emoção. Misericórdia. Mas a gente tem que identificar ao menos as primárias. Quando a gente acolhe que vai acontecer alegria e tristeza, bingo, a gente consegue pensar na nossa saúde mental. Quando a gente sai de um estado que só pensa numa coisa, por exemplo, se a gente pensa então com pulsão de morte, toda a nossa tendência à repetição, tudo aquilo que a gente faz, piloto automático ligado, liguei o piloto automático, eu não tô pensando. Isso serve, gente, para lavar a louça, para limpar a casa, para dirigir, para acessar o Facebook para assistir a live. Isso serve somente para ações do cotidiano. Não liguem o piloto automático para as emoções de vocês. Quando a gente ignora o que a gente sente,
de amor à raiva, qualquer coisa que compreenda no meio disso tudo, porque o contrário do amor não é o ódio, é indiferença, né? Então, tudo que compreende nessa gama, a gente precisa observar. Eu gostaria nesse momento, né, que embora eu não tenha esse feedback das expressões faciais de vocês, Rogério, é muito difícil. Eu vou ficar em silêncio em alguns segundos. E qual é a instrução para esse momento? Vou ficar por volta de 30 segundos. Vocês vão respirar profundamente, corretamente, puxar o ar pela boca, dar uma segurada um tempo e soltar no ritmo de vocês, tá? Não vou instruir nenhum tempo específico. Não é uma respiração para ansiedade. Então, eu vou propor essa respiração, que vocês estejam autoconscientes, que vocês estejam dentro dos seus corpos, das suas vidas, das suas mentes, e vocês vão observar o que vai aparecendo, tá? Então, vou começar a ficar em silêncio e podem começar a respiração e a observação. Não travou. Pronto. Passou-se os 30 segundos. Não travou. É aquele momento que eu combinei que eu iria ficar em silêncio para vocês perceberem as emoções. Tá. Pode ter aparecido raiva, pode ter aparecido desespero e também pode ter aparecido amor, também pode ter aparecido afeto, também pode ter aparecido esperança. A gente tem que lidar com isso que apareceu dentro de vocês. O que aparece nesse momento. Aquilo que é que a gente sente é do segundo, do momento, né? Então, que emoção que é essa do momento que vocês estão sentindo e acolha ela. Não briga com ela. Por que eu tô sentindo isso agora? Se a gente for atrás do porquê de tudo, aí nem Freud explica. A gente passou dessa ideia de que o psicólogo explica tudo. Tá acontecendo isso, porque aquilo lá. Não é assim mais que a gente trabalha. Eu já nem tenho essa formação mais. A minha formação já é uma formação contemporânea, né? Então, observem exatamente o que vocês têm sentido, o que vocês têm pensado e como está aparecendo. Então, a gente vai falar também, né? Se a gente vai percebendo esses movimentos internos, a gente vai falar da nossa preservação da saúde mental. E aí, desse ponto, eu gostaria que vocês pensassem também. Eu trouxe alguns pontos, mas depois eu vou querer ouvir de vocês, tá? O que a gente precisa pensar? Qual é o primeiro ponto que a gente precisa pontuar de preservação de saúde mental do professor na pandemia? É preciso saber viver, mais do que nunca. Nunca uma frase foi tão certeira nesse momento que a gente tem vivido. Façam escolhas saudáveis, é a primeira estratégia de saúde mental. O que é fazer escolhas saudáveis? Eu não estou falando só de alimentação, eu não estou falando só de exercícios físicos, eu estou falando também. Eu estou falando de escolhas que vão da alimentação até o tipo de conteúdo consumido. Comecem a observar se vocês não estão vivendo para o sofrimento. O quanto será que vocês estão conseguindo ir e voltar da informação dolorosa? Eu não estou falando também que a gente deve se alienar de tudo que está acontecendo, fingir que não está rolando, ser negacionista, jogar para debaixo do tapete e fingir. Não é comigo que está acontecendo. Não, gente, vamos ligar ao princípio da realidade. O que está acontecendo? Está no meio de uma pandemia. Deste tamanho, dessa magnitude. Semana passada eu comecei a ver
os profissionais da educação acima de 47 anos começando a ser vacinados. Gente, isso é uma dose de ânimo e de esperança, né? Para quem se vacinou e para quem ainda não se vacinou, mas que futuramente pode se vacinar também, né? Então a gente tem que assistir, tem que ver essas fotos com muita alegria. É esperança. Afastar de pessoa tóxica ajuda, super. A gente tem que fazer dieta mesmo, né? Ver o que a gente está colocando para dentro de nós. Tudo aquilo que eu convivo, eu coloco para dentro. Até porque o meu externo reflete o meu interno. E a gente tem que pensar isso com muito acolhimento. Por que o meu externo, nesse momento, está de forma tal? Comece a observar como que vocês estão se comportando com as notícias, né, com tudo que a gente tem visto, e tentar encontrar um equilíbrio, mais leveza. É isso mesmo, é esse o caminho. A gente encontrar o equilíbrio sem estar alienado, mas sem deixar de viver também. Tem que viver. Estamos vivos, todos aqui que estamos. Acredito que não tenha nenhuma conexão do além nesse momento. Não estamos numa mesa branca. Então estamos todos vivos, né? Se estamos vivos, vamos fazer escolhas saudáveis. E aí eu acho que a gente pode partir também para uma reflexão muito atual, que é a do uso do celular, né? Então eu mencionei anteriormente que antes o celular, que era o nosso instrumento de distrair 5 minutinhos na rede social, responder um WhatsApp, alguma coisa assim, passou a ser instrumento de trabalho. Então a gente levava o celular para o banheiro para poder distrair. Se eu levo o celular para o banheiro, eu estou levando meu instrumento de trabalho para o banheiro. Se eu levo para a cama de dormir, eu estou levando meu instrumento de trabalho para a cama de dormir. Será que é certo? Será que é bom para mim, melhor dizendo, certo ou errado, acho que é relativo. Mas será que é bom para mim levar, em tempos normais, o meu computador, eu ler todas as minhas notificações de trabalho antes de dormir? Eu ler minha agenda, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer? Assim é o celular. Encontrem ferramentas que possam trabalhar para vocês e não o contrário. Tem como vocês terem 2 WhatsApp no mesmo celular. Tem alguns celulares que permitem, outros não. Uma ferramenta que tem, por exemplo, que eu uso, que eu sempre falo muito sobre isso, eu bato nessa tecla, é o WhatsApp Web. É explorar as tecnologias. E aí os alunos, eles ensinam porque eles fazem esses bloqueios. Vocês estão mais expostos a receber notificação em horários aleatórios do que eles, por exemplo. Eles encerrou aquele horário, acabou. Eu também estou falando de entender as particularidades de cada aluno, né? A semana passada, ou retrasado, o participante do Big Brother, o João, que é professor, ele disse que se ele não responder o aluno dele 11 horas da noite, ele sabe que não vai fazer. Vocês conhecem os alunos de vocês. Embora desse ano letivo vocês não tenham tido contato físico em sala de aula com eles, mas vocês conhecem. Vocês sabem quem vocês estão ajudando e quem que estão enrolando. Comece a observar aonde vocês estão gastando energia psíquica. Aonde que está ficando a energia psíquica de vocês? Porque energia psíquica é uma só. Eu demando uma energia psíquica e física também para levantar essa caneca que eu poderia estar gastando para outras coisas. Não é economizar, não vou fazer nada também, não é isso, tá? Mas comecem a filtrar, a fazer uma curadoria do uso do celular. E a ferramenta é o WhatsApp comercial, é o WhatsApp Business. Ele permite uma série de instrumentos e ferramentas dentro dele que possam auxiliar vocês. Eu uso aqui no consultório, por exemplo. Então, quando um paciente, quando alguém me localiza, seja pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, ou qualquer outra mídia, ou que tenha meu número mesmo, essa pessoa recebe uma mensagem dizendo que eu agradeço o contato, que é importante a gente cuidar da saúde mental
E quando eu não posso responder, às vezes eu tô atendendo, algo do tipo, vai uma mensagem também. Não estou disponível no momento. Responderei assim que possível. Sim, né? E aí é esse ponto, Selene, né? Então a Selene trouxe isso, né? Que hora que eu devo responder meu aluno? E a proposta é encontrar o equilíbrio. Por exemplo, eu tenho um horário tal de atendimento do meu paciente. Eu atendo o meu paciente 50 minutos durante um dia da semana. Se meu paciente precisar de mim às 11 da noite, se ele precisar de mim, é uma coisa. E eu tenho que estar ciente que eu estou respondendo ao meu paciente. Eu fiz uma escolha de respondê-lo. Então, eu não tenho que ter raiva dele, né? Estou usando paciente porque é da minha vivência, mas a gente pode transformar também. Se eu escolho responder um aluno, eu tenho que saber que eu fiz essa escolha. Deixa eu só ler aqui da Rogéria. Como desligar ou filtrar sem sentir em falta? Nós, seres humanos, somos seres da falta. A gente já lida, que a gente não é 100%, que a gente já não é imortal, já é a maior falta do mundo, né? Apesar que seria um tédio, nossa. Mas, né, ninguém quer morrer. E aí, o que a gente precisa ir pensando também, Rogério? A gente arcar com essa falta. Você vai fazer uma escolha. Qualquer uma das duas vai te trazer falta. Ou a falta de sossego, né, vamos dizer assim, de preservação do seu ambiente de descanso, ou com a falta daquela pessoa, de resposta àquela pessoa. Tentar encontrar o equilíbrio. Existe equilíbrio nesses casos? Muito difícil, mas o quanto você está disposta a poder fazer e que você vai lidar de ser faltosa, sim. Eu sou faltosa, faltei, mas tá tudo bem, né? Dentro do acordo, do combinado que foi feito. Preservação de rotina. Para mim, eu acredito, eu penso, eu sinto que é a maior estratégia de saúde mental na pandemia. O que é preservação de rotina? Jéssica, eu tenho rotina, eu tô trabalhando, tá normal. Beleza, é isso também, não é só isso. Preservação de rotina é eu saber, eu criar uma rotina que ao acordar, por exemplo, eu não vou ler os meus e-mails. Eu vou ler só depois que eu tomar um café. Selena, eu já vou ler o que você tá passando, tá? É eu saber e entender que dentro daquilo que eu criei como um ritual, eu vou acompanhar aquilo. Então, por exemplo, eu faço a sugestão de acordar no mesmo horário, ter rotina de autocuidado, seja esse autocuidado, escovar os dentes, pentear os cabelos, trocar de roupa, passar perfume, sim, mesmo nas aulas, se for do gosto, claro, né? Mesmo nas aulas virtuais, o perfume transmite uma mensagem. Então, qual mensagem você quer estar transmitindo naquele momento? Quem cuida da pele, né? Fazer seu skincare. Quem não cuida, comece a cuidar. Filtro solar é importante. Exercício da gratidão. Gente, isso transforma. Eu gosto de aplicativo, então eu gosto dos meios digitais, mas pode ser no caderno também ou qualquer lugar que vocês quiserem. Vocês podem fazer tanto pela manhã quanto à noite ou nos dois horários. Eu recomendo que façam, ou em algum momento do dia. Vocês vão parar 30 segundos, não é muito, 30 segundos e vão refletir. O que faz o meu dia ser bom? Pelo que eu sou grata hoje. Meditação, oração. Meditação para quem é de meditação, oração para quem é de oração, os dois para quem é dos dois. Alongamentos, atividades físicas e respiração autoconsciente. Então, quando a gente fala... A Vitor precisa de muita coisa, inclusive banho também. Quando a gente vai falando de processos autoconscientes, a gente está falando em se colocar naquele lugar, naquele momento, que foi o que eu chamei. Eu convidei a fazerem isso no início, né? Então, tem uma frase que é assim, já vou partir para o encerramento e já vou ouvir as considerações de vocês para a gente ter uma troca.
Diante da morte no Brasil, só nos resta, paradoxalmente, a vida. Viver é a nossa mais subversiva tarefa. Quem escreveu foi o Luiz Antônio Simas e ele é um escritor. A partir disso, eu trouxe uma reflexão. Como superar a morte? Vivendo. E como vivemos? Quando estamos sentindo, pensando e criando. Então, eu proponho a vocês uma excelente semana de planejamento, que isso seja o boom, o start para vocês começarem no gás. Quarta-feira tem feriado, isso é ótimo também, momento de descanso, né? Então, esse é o momento de troca. Eu vou voltar aos comentários, eu vi que tinha alguns lá acima, então eu levo que é da Selênia para baixo. Eu gostaria que vocês deixassem, se vocês gostou, achou que ficou faltando alguma coisa para falar, façam provocações, reflexões, eu quero ouvir vocês, tá? Eu vou puxando os comentários lá para poder encontrar. A Selena trouxe uma questão importante, que é da exceção, né? Quando que a gente vai fazendo essa exceção, a gente tem que se guiar e se nortear por essa questão interna. Então, eu tô abrindo exceção do que, para que e por quê. Eu não sou obrigada, né? Então, se eu faço essa escolha, eu tenho que arcar com ela, porque o outro também fez uma escolha de ser exceção. A gente tem aqui os comentários. A Rosana está dizendo em relação ao comentário da Selênia, bem colocado. A Maria Paula dizendo que também faz isso. Responda assim que ela pode e tenta ir colocando os horários. Tem limite, tudo tem limite. Todas as relações têm limite, né? Por que professor e aluno não vai ter? A Vitube precisa disso e do banho, faça essa pontuação também. Banho de alma, né? Não só necessariamente o banho físico. A Andrea tá falando que ela faz a rotina dela e ela tá seguindo desde o começo da pandemia. Ela acha que deixa a gente mais centrada. Ser humano é ser de hábito. A gente pode ser o mais livre que for, mas a gente é dos hábitos, não tem jeito. Então, encontrem os hábitos que fazem bem a vocês. Temos uns obrigados, eu que agradeço. Eu vi, ela tá na horizontal de propósito, a orientação para a live é sempre na horizontal com o celular, porque eu não fiz no notebook, que não tava legal a resolução. Então, por isso que tá na horizontal. É uma perda, mas eu prefiro trazer mais qualidade e abrir mão dessa possibilidade de ficar em pé, né, na horizontal do celular. E até para ficar mais confortável também, às vezes para quem tá fazendo o celular, segurar pode apoiar. E em pé, muitas vezes é ruim achar o apoio. Que bom, Ana Cláudia, que você tá gostando. Fico muito feliz. Gretchen também. A Gretchen, da Gretchen, é você mesmo ou é da Lúcia? Eu vi lá em cima e não me recordo. Luciane, é isso aí que vai acontecendo. Esses processos, né? Quando a Luciane faz uma pontuação de que quando ela recebe uma notificação, ela fica curiosa e ansiosa. Gente, isso é muito comum. Por isso que a gente tem que filtrar como que a gente vai receber as nossas notificações. Então, eu tirei do meu celular notificação do Face e do Instagram. Eu uso 3 Instagrams, 2 Facebook, 2 WhatsApp. É muita coisa para mim gerenciar. Chegou uma época que eu recebia notificação só do meu WhatsApp pessoal. Depois eu voltei a receber, colocar a notificação do meu WhatsApp profissional. Eu também, se eu vejo uma notificação, eu vou responder. Nem que se for para falar assim, ó, amanhã a gente conversa e no outro dia eu leio. O que é importante? Uma coisa é eu estar livre. Eu faço essa escolha de responder quando eu estou livre. Então, quando, por exemplo, eu uso uma técnica para estudo, que é a Pomodoro. 25 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. Nos 5 minutos de descanso, como passa muito rápido, não dá nem tempo, eu nem quero responder. E nos 25 minutos de foco e concentração,
eu não posso responder. Então, meu celular bloqueia, eu não recebo nem notificação de nada, só de ligações. E aí eu foco. Se é um momento de foco, eu escolho não fazer isso. Se é um momento que eu tô tranquila, ou é um horário de trabalho que às vezes eu tô mais tranquila, eu escolho responder. E a gente precisa fazer isso, trazer para nós. A escolha de responder ou não é nossa. O quanto que a gente lida com a nossa ansiedade e com a questão faltosa, que é o que a Rogéria trouxe, e o quanto que eu lido com esse desprendimento. Não tem certo ou errado, né? É o certo ou errado para nós. O que te faz bem? Obrigada, Carla. Eu que agradeço, Rosana. O desafio de aprender a desligar. Então, primeiro, elenque as suas prioridades virtuais. Então, por exemplo, assim, eu tive que reaprender a trabalhar na pandemia, tanto a nível de consultório quanto a nível do meu trabalho administrativo. Do trabalho administrativo é fácil, tem horário, tem hora para começar, tem meta, tudo bem. O duro é quando a gente trabalha com a criatividade, que é o trabalho do consultório. Então, eu estabeleci um horário de trabalho. Eu trabalho das 9 às 18, condensando tudo, né? Das 9 às 18 e das 18 em diante, pensando as coisas do consultório. Então, se, por exemplo, eu paro às 8, às 8h10, se eu ainda estiver trabalhando, eu respondo. Se não, não. Mas eu também abaixo, leio, vejo se não é urgente ou importante e tiro a notificação. Porque se a notificação ficar lá em cima, eu vou ficar curiosa. Então, uma maneira é essa, tá? De você pegar, baixar a notificação, conter o impulso de responder e tirar ela, sabe? E, gente, quem tiver também sugestão de como desligar, vamos nos ajudando. Uma ajuda na outra. Obrigada, Patrícia. O Alex tem uma pergunta. Para quem é ansioso, o medo é o potencializador. Inclusive para as manias decorrentes da ansiedade e que causam sofrimento. Como lidar com esse medo? A gente tem que entender que dentro de cada estrutura, de cada personalidade, tem uma característica ou outra que se sobressai. A gente tem que ver até que ponto isso não nos atrapalha. Eu digo isso, o medo, a ansiedade, movimentos de muitos rituais, então eu preciso fazer vários rituais ao mesmo tempo, vários rituais, melhor dizendo. Então eu preciso observar. Causou prejuízo na minha vida, é uma condição para tratamento psicológico, né? Então, o quanto que a gente consegue lidar sem nos atrapalhar. O quanto que a gente consegue conviver, melhor dizendo, sem nos atrapalhar. Nos atrapalhou viver, é momento de cuidado. E a gente precisa, eu vou pegar a fala da Rogéria inicialmente, né? A gente precisa compreender que a gente é o ser da falta. Não sei se vocês já viram, recomendo super. Se não comprarem o livro, tem um vídeo também. É um livro infantil, da Companhia das Letrinhas, que chama A Parte que Falta. A Jojo fez um livro fez um vídeo lendo o livro. E não vou dar spoiler, não. É um vídeo de 8 minutos, o livro é barato também, embora tá tudo caro, né? Ainda mais com essa possibilidade de taxação de livro. Então, procurem. A Parte que Falta, lá no YouTube. A Jojo fez a leitura ou a compra do livro da Companhia das Letrinhas. Então, a gente precisa entender quais são os nossos limites e quando esses limites nos afetam, quando essas questões nos passam, buscar o cuidado necessário. A Maria também falando que tem a rotina dela de cuidar desde a pandemia. A Mayara, ela diz que está tentando se adequar ao novo normal, às atividades físicas, à meditação, à terapia. E a terapia tem sido essenciais. Obrigada por tudo, eu que agradeço. É sempre uma troca constante. Eu aprendo e apreendo a todo momento. A Isabel pontuando, em todas as situações a gente tem que ter moderação, como diz aquele meme, né? Equilíbrio é tudo, né, amores? Então vamos ter equilíbrio no que dá e aceitar o que não dá. A Ju também falando, né, que quando chega uma notificação também fica ansiosa. Faz esse jeito, Ju, dá uma olhada, dá uma lidinha ali por cima.
Pontua. É necessário você responder agora? Precisa mesmo responder agora, agora, agora? Se não, tira. Então, realmente, do Face que tá aqui como Gretchen da Lúcia mesmo. A Carla dizendo que o celular dela fica sempre no silencioso. Ela só responde quando pode. Ela já era um pouco desligada do celular. Então, gente, partir desapego do celular. Obrigada, Silvana. A Roseli tá falando, a pior coisa para olhar no grupo é que alguém saiu, fica muito triste. Realmente, né, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade, uma vontade, um desejo de pertencimento. E esses pertencimentos passaram a ser, inclusive, os grupos de WhatsApp, né, ou Telegram, outros grupos, né. Então, quando a gente vai percebendo que alguém não se identifica mais com aquela questão, com essa dinâmica que tá rolando no grupo, precisa entender o que está acontecendo, se é pessoal, se é com alguém do grupo em si, se é algo que não deu conta, realmente traz muitas reflexões. A Fabiana falando, a Aline também, a Vanessa, a Bruna, a Maria, a Valdenice concordando com a Roseli, que é muito triste quando alguém sai do grupo. A Fabiana, a Mara também tá aqui. A Silvia tá falando, eu estabeleço horários de trabalho. Não respondo fora do horário que foram estabelecidos anteriormente. Temos outros compromissos familiares, a saúde tem que ser preservada. Porque a sobrecarga nos faz as pessoas doentes. A gente tem a síndrome de burnout, ela é muito moderno essa síndrome, né? Esse adoecimento psíquico. O que é o burnout? É uma explosão, bum, né? Deu errado alguma coisa. Quando o nosso trabalho nos sobrecarrega a tal ponto de nos atrapalhar na nossa vida familiar, pessoal e tudo mais, quando esse trabalho suga demais as energias, e pode ser que às vezes seja bem remunerado, viu, gente? A gente não precisa só achar que é só os mal remunerados, não. Bem remunerado também. A gente pode ter essa sobrecarga. É doença. É tido como doença já. Já temos o entendimento que é uma doença ocupacional. A gente ainda não sabe as dimensões do impacto da pandemia na saúde mental, principalmente dos profissionais de linha de frente. Sejam eles da limpeza, da recepção, a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, motoristas de ambulância, a gente ainda não sabe. Então, a gente tem que se preservar em relação ao nosso trabalho, saber quais são os limites. Mas dentro daquilo também que me é falado, que me é colocado, eu ter total dedicação também. Então, é o equilíbrio, né? A Fabiana falando que à noite ela desliga o celular. Ótimo, realmente. Quando é urgente, gente, acha a gente. Até quem não tem celular acha. São raras as pessoas que não têm celular, mas se tiver algum problema, a gente vai saber onde encontrar essas pessoas, né? A gente tem que pensar assim, o quão... Eu brinco às vezes, falo assim, ó, só me liga se estiver morrendo, mas se estiver morrendo também, não liga pra mim, liga pra ambulância, porque eu não sei fazer um primeiro socorro. Então, a gente tem que filtrar o quão necessário também a gente é. Será que a gente é tão importante assim mesmo? Que a gente tem que ficar o tempo todo recebendo notificação? Será mesmo? Será que eu não mereço um momento de descanso? Até os que sabem merecer primeiro socorro também. Todo mundo merece descanso. A Angélica falando que é difícil saber fazer essa separação quando o retorno é pouco. Ficamos apreensivas ao receber um retorno quando geralmente não temos. Por isso, muitas vezes é difícil fazer essa separação. Concordo. Disse tudo, Angélica. Realmente, muito complicado. Aí a Rogéria, que aprendeu comigo, que coloquei aprendi com você e coloquei pra vida. Viva e se permite. Ai, gente, que é isso? Tô já, né? Logo cedo dando pano. Viva, se permite, não é necessário ser como queremos, e sim como damos contas. E tá tudo bem. Então,
a gente entender que a gente é exatamente aquilo que a gente dá conta, é doído, é uma ferida narcísica, né? No cérebro nosso ego. Mas a gente precisa parar de sofrer por coisa que não vale a pena, né? Então, pra que eu quero tanto dar conta de tudo? Pra quê? Não dou conta. Aceite ajuda quando necessário. Alguém vai te ajudar, e se não ajudar também, tá tudo bem, o outro não é obrigado. Vamos normalizar o não dar conta de tudo. Até porque se a gente desse conta de tudo, a gente não tava aqui hoje, né? No meio de uma pandemia. Já tinha acabado a pandemia fazia tempo. A Selena concordando, que é muito triste quando alguém sai. A Fabiana falando assim: eu, como fico muito tensa com tudo que estamos pensando, respondo sempre os meus alunos, porque acho que é uma maneira de não ficar pensando. Não me incomodo em responder, só não respondo se não puder. É isso, é sobre as escolhas que a gente dá conta de fazer. A Rose falando: é complicado desligar sem sentir negligente, desviar o olhar, mas a cabeça continua conectada. Ficou aquilo na cabeça? Melhor lidar, melhor abrir mão, né, de às vezes alguns minutos para tirar isso. Então, o que vai trazer mais benefício, né, para quem fica com aquilo pendente na cabeça? Você ficar com aquilo, né, rodando, processando a sua cabeça, ou responder? Volto a falar, vocês conhecem os alunos de vocês, vocês sabem quando dá e quando não dá também. Quem tá sendo negligente consigo próprio, né, em relação ao aluno, e quem não tá, vocês sabem, vocês conhecem. A Rogéria falando que essa questão é muito pessoal, tem que ser seletivo, ou seja, já conhecemos nossa clientela, nem tão rígido com os horários e nem tão abertos, e sim saber quem devemos responder e ter empatia. Exato. Quem? Né? A Marilcha falando, é uma situação muito nova, às vezes nos sentimos perdidos diante de tudo. Esse sentimento de estar perdido é o que vai te dar norte para entender que isso realmente não é normal e que é novo, e qual é a sua postura diante disso, que às vezes depois também pode mudar, né? A gente está construindo em pleno voo. A Rosana dizendo que a Roseli tem razão, alguns grupos têm pouca participação e assim podemos entender o quão importante é a participação. Parece que tá rolando um negócio de grupo aí, né? Não sei o que tá rolando, mas é importante entender o que tá acontecendo, né? Por que tem pouca participação? É hora de ouvir quem não está participando, é hora de ouvir quem tá saindo. A Dani dizendo, parabéns, obrigada, Dani. Exato, né? Então, ela tá falando aqui do burnout também, da gente ter essa noção de que a gente tem que cuidar. Vocês quem cuidam. Se vocês não se cuidarem, né? Fica aí a reflexão. Então, a Carla fez uma pergunta muito interessante. Falei que a gente está no movimento de pulsão de morte. Como voltar no movimento de pulsão de vida na pandemia? Pulsão de vida diz respeito à preservação da vida. A gente nos preserva quando a gente faz escolhas saudáveis, quando a gente pensa sobre o assunto, desliga o piloto automático. Então, se eu tenho morte como repetição, tosse comum. Se a gente tem a morte como repetição, então a gente precisa trazer movimento, pensamento e sentimento para aquilo que a gente está fazendo. Então, Carla, desligar piloto automático, pensar, por mais doloroso que algumas coisas sejam, sentir, por mais que tem coisa que a gente não queira, e abraçar tudo isso que está acontecendo, preservando a nossa vida. A gente tem as maiores formas de entendimento, de superação. Quando eu falo, gente, superação de morte, eu não estou falando do luto. A gente sabe que teve pessoas que perderam pessoas, não só necessariamente da Covid, mas do luto é um outro entendimento. Eu não vou
entrar tanto, né? Mas é a gente trazer movimentos de vida. O que me faz bem? Então a gente, por exemplo, tem os esportes e as artes. Ah, eu não sei fazer arte. Sabe sim. A arte, gente, precisa ser pintar, fazer uma escultura, não. Pode ser um crochê, viu? Não, é coisa pequena. É o que a gente dá conta de fazer. Até o mais desastrado do mundo. A Regininha falando, fazer pensando no seu bem-estar, é esse o foco. Vai me trazer, qual é o benefício que vai me trazer? Aí eu Elvira falando, o impacto é muito, pois ela como educadora física, que estava acostumada com movimentos do corpo e agora ficar conectada à frente do notebook. A gente se deu conta dessa realidade, né? O quanto que a gente consegue imprimir no virtual aquilo que antes era do pessoal. A gente também está construindo em pleno voo, a gente sabe que o virtual é capaz de transmitir emoções também. Movimentos, eu acho que talvez seja o seu maior aprendizado, né? Porque depende muito do outro. Não é algo que quando, né, tá ali debaixo do olho é mais fácil ver. É muito complicado, Elvira. Ana Maria, fico muito feliz também de estar aqui. Acho que eu li todos os comentários. Se vocês quiserem comentar também, podem estar trazendo. Então, a gente se aproximou das 9 horas, o tempo previsto de troca. A Bruna falando, os nossos conhecimentos são muito bons para a nossa saúde psíquica. O exercício da gratidão é maravilhoso. Parabéns, Michele e Jéssica. Obrigado mais uma vez. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, né, para vocês professores, saibam seus limites, tragam um movimento de preservação da vida de vocês, o que vocês gostam de fazer, não abram mão do que vocês gostam de fazer, tirando aglomeração, né, essas coisas assim, mas vão fazendo as coisas que dão prazer. E são coisas pequenas, gente. Não dá nesse momento para ser algo grandioso, para ser algo extraordinário. Tirem 10, 15 minutos da manhã de vocês para se cuidarem todos os dias. Tenham uma rotina ao acordar. Não acorda já olhando o celular. Vai dar ruim. Então, acordem. Despertem corretamente. E uma questão que é importante também, eu esqueci de falar, né? O celular, o computador, as luzes brancas, elas têm uma emissão de uma onda de luz azul que impede, que dificulta a produção de serotonina. A gente sem serotonina, de melatonina, perdão. A gente sem melatonina, a gente não vai dormir direito. A gente não dormindo direito, a gente vai trazer uma série de problemas para nós. Então, quando a gente desliga a cara do celular, né? Porque não é o celular que desliga, é a gente que desliga a cara. Quando a gente desliga a cara do nosso celular, vai demorar 1 hora pra gente dormir. E quando a gente acorda, nosso cérebro é igual um motor de carro. E com a medida que o tempo vai passando, esse carro é carro que tá no frio ainda, viu? Então, dê tempo, né, de aquecer os motores. Isso mesmo, Selena. Respirar, inspirar e não pirar. Não se esqueçam, gente. Vocês são pessoas em construção. Precisamos de vocês. Não comprometam a sua saúde mental a tal ponto que seja muito difícil voltar, tá? Eu agradeço muito a oportunidade da troca, do compartilhamento. Observei aqui que tinham 140 pessoas, atingiu o pico de 140 pessoas assistindo. Essa live ela vai ficar no meu Facebook, vou já deixar salva lá, né? Embora não passe por mim, atividade física, ali muito bem pontuado, né? Aos profissionais de educação física, não sei como tá, gente, mas assim, talvez vocês possam fazer esse compartilhamento, né? Eu provei a minha experiência como psicóloga, vocês partilharem a experiência de como educadores físicos para os professores, tá? Quais são as contribuições que vocês podem fazer, se assim for do desejo de vocês, tá? Volto a falar, não sei como é que tá, mas eu acho interessante vocês trazerem para os colegas os conhecimentos que vocês têm, porque nem que se for falar assim, ó,
Vocês vão dar 20 voltas em torno da casa. Mas a gente precisa ouvir vocês, educadores físicos, que saúde física, saúde mental, saúde espiritual, se não tiver de mãozinha dada, nada feito, né? Então, agradeço então a todos que puderam me ouvir agora, a todos que vão ouvir posteriormente. Satisfeitos as formalidades, as presenças de vocês. Cuidar das plantas para quem gosta, busquem esses movimentos, esses processos de autocuidado, tá? Não se esqueçam que vocês são seres humanos, passíveis de erros, de falhas e de faltas, tá? E tá tudo bem quando a gente faz isso. Então, eu espero vocês em um outro momento oportuno. Eu espero que vocês cuidem da saúde mental de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe, do que as contribuições da psicologia dentro desse espaço de tempo. E tudo é conhecimento para um próximo momento. Pretendo vir de outras formas, de outras maneiras. Esse foi o que eu dei conta, né? Quem sabe no momento futuro no YouTube, tá? Vai estar chique, né? Mas nesse momento eu dei conta no Facebook que eu não preciso de um moderador, eu consigo fazer sozinha. Mas eu agradeço muito que vocês tenham uma excelente semana de planejamento. Agradeço a Michele também que buscou, a Nery que foi ponte, né? A todos, aos que eu conheço, aos que eu não conheço, que vocês consigam trazer essas reflexões para vocês. Quem tiver alguma dúvida ou às vezes ficou com vergonha de falar em público, meu Facebook, vocês já estão nele, né? Então tenho tem os profissionais, tem do Instagram. Tá com vergonha? Manda no direct, manda no Messenger, meu WhatsApp também tá aí, tá? O importante é a gente fazer essa troca, tá? Então, bom dia a todos e excelente semana de planejamento. Obrigada, obrigada, obrigada.